A quaresma tem a ver agora neste ponto. Nós fomos feitos do barro, isso significa fragilidade, e a primeira celebração litúrgica que nós temos é a celebração das cinzas. Quarta-feira de cinzas. E aí você pode estar perguntando, qual é o ponto de conexão, então, dessa aula com a quaresma? O que eu quero dizer, e estou afirmando aqui desde o início da aula, que nós vivemos a fragilidade e os textos bíblicos mostram essa fragilidade para nós. Nós só pegamos alguns textos, nós poderíamos ter pego muitos outros. E aqui na quarta-feira de cinza nós temos uma celebração litúrgica onde ela aponta dessa fragilidade para nós. Mas ela não só aponta para a fragilidade. Veja bem, o que significam as cinzas? Primeiro sentido que nós podemos dar a cinza, e eu estou usando esse livro aqui, olha, José Aldazábal, Gestos e Símbolos, e ele está na referência bibliográfica, no final dos slides você vai ter a oportunidade de ver. O primeiro sentido que nós podemos dar para a cinza é que nós somos sujeitos frágeis e efêmeros. Somos criaturas. Podemos errar, erramos, morremos, ficamos doentes, nos enganamos. Sim, isso faz parte da nossa natureza. Por isso a graça de Deus nos convida a ir ao encontro dessa fragilidade e tentar superar essa fragilidade. Outro elemento interessante, que é a cinza, também remete à ideia de terra fértil, o humus, de humildade. Vem aqui a ideia, portanto, de que o homem, ele é fragilidade, mas fragilidade convidada a viver o novo. Por que eu estou afirmando isso para você? Se nós pensarmos, os 40 dias da quaresma nos apontam para a Páscoa. Veja, a cinza não é o final, é a Páscoa que é a meta. E se a Páscoa é a meta, então é a vida nova. Páscoa significa passagem. Ao mesmo tempo que nós somos frágeis, a liturgia vai nos convidando a superar essa fragilidade para alcançarmos a vida nova. Mas o que significa essa fragilidade? E aqui é muito bonito. Nós não somos tudo. A nossa vida é uma vida caduca. Nós vivemos a nossa vida no meio de tantas coisas, de sofrimentos, de dores. Outra coisa interessante aqui que eu queria destacar para vocês. A cinza também indica conversão. Dessa fragilidade, essa caducidade é convidada a se reverter pela graça de Deus, alcançar, atingir um maior amadurecimento, chegando numa vida nova. Portanto, se tudo na nossa vida é caduco, tudo é transitório. Mas se tudo é transitório, qual é a única coisa que permanece? A única coisa que permanece é o convite ao cultivo de um projeto. Um projeto chamado Reino de Deus. Olha que interessante aqui. Ao mesmo tempo que as cinzas, ela fala dessa transitoriedade, ela vai colocar assim na nossa fronte, na Sagrada Escritura, a cinza significa um pedido de súplica. É o caso de Judite. Judite prostrou-se com o rosto de terra, cobriu a cabeça com cinza e descobriu o pano de saco com o qual se revestia e clamou ao Senhor em alta voz. A cinza, portanto, da quaresma, assim como o barro de Adão, é um sinal pedagógico que nós devemos assumir uma nova postura de vida, que nós devemos voltar para o centro da vida, que nós devemos voltar para aquilo que é próprio da nossa história. Antes de encerrar a aula, na quarta-feira de cinza, portanto, nós voltamos para aquela ideia primeira. Nós somos frágeis, somos seis, nós somos pó. Ao mesmo tempo que somos frágeis e pó, Deus nos convida a ser imagem e semelhança. O tempo da quaresma é o tempo onde eu vou treinar, amadurecer esse caminho da imagem para que se torne semelhança. Da imagem que eu já sou para a semelhança é aquilo que eu devo mostrar, transbordar e irradiar na vida. Gostaria de deixar algumas reflexões aqui para você nesse tempo quaresmal. Uma primeira reflexão é: tire um tempo. Exatamente. Nessa sociedade sem tempo, onde a gente corre de um lado para o outro, não tenho tempo, para pensar quais são as motivações das suas ações. Por que você tem feito isso dessa forma? Por que você tem se relacionado com aquela pessoa? De que maneira? O que te motiva? O que te motiva a estar perto dela? Ou
Qual é o motivo de você se afastar dela? Quais são as reais motivações? Vejam, por que eu estou falando isso? Porque é a minha vida, ou é a nossa vida que expressa a beleza de Deus. Por isso a gente tem que olhar para as nossas motivações. Segundo ponto, e aqui um ponto interessante, você se reconhece como uma pessoa frágil? Você tem facilidade para perceber as suas fragilidades? Você aceita os seus erros? Você aceita que as pessoas apontem os seus erros? Um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui, você tem trabalhado a sua intimidade? E aqui é muito interessante. Quando eu falo de intimidade, estou falando de uma fala clássica do cristianismo. O que está dentro do seu coração? Quais são os sentimentos que estão dentro do coração? Você tem cuidado para que não entre no seu coração qualquer tipo de coisa, qualquer palavra? Você está dando autorização para que as pessoas, uma palavra que ela coloque, entre e te machuque, te fira? Você tem guardado a sua intimidade? Quais são os sentimentos que habitam em você? É uma pergunta interessante, porque de repente, por que existe esse sentimento? Por que tanto desânimo, tanto cansaço, tanto ódio, tanto rancor? Não é? Ou por que estou tão feliz? Quais são os sentimentos que têm habitado? Eu estou falando então aqui de uma coisa que é interessante, nós somos frágeis. E olhar para a nossa fragilidade nos ajuda a perceber o que precisa ser mudado. É quando eu olho para essa fragilidade que eu tenho consciência, de fato eu posso errar, eu erro, de fato pode ser que eu sinta algo que não está de acordo com o projeto do cultivo de Deus. Então, nesta aula, eu queria convidar você para que você prestasse atenção. A única mensagem que eu disse do começo até agora é: somos frágeis, mas somos convidados a ser imagem e semelhança de Deus. Depois de um exame, que deve ser feito com frequência, assuma um propósito de mudança. Se você reconheceu a sua fragilidade, se você percebeu, vejam, isso deve ser feito com frequência, porque a fragilidade faz parte da nossa vida. Eu superei algo. Não, nós não superamos as coisas. Nós vamos sempre lutando, é uma batalha, porque as coisas são recorrentes na nossa vida. Então veja, depois que você fez esse exame de consciência, percebeu a sua fraqueza, faça um propósito concreto para que isso mude. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu posso fazer para que eu entre nessa dinâmica do projeto do Reino de Deus? E o principal, conte sempre com a presença de Deus, com a graça de Deus. Deus está sempre querendo nos ajudar. Porque Ele nos criou. E aqui tem uma ideia que é muito interessante. À medida que eu vou fazendo esse exame de consciência, que eu vou percebendo aquilo que me incomoda, aquilo que me deixa alegre, aquilo que me satisfaz, mas aquilo que me faz voltar um passo atrás, eu vou tomando as rédeas da minha vida. E eu vou poder responder para Deus com liberdade, tendo consciência de quem eu sou, até onde eu posso chegar. E aí sim, quando eu tenho consciência, eu posso parar diante de Deus, fazer uma oração pedindo para que Ele, com a sua graça, toque nessa minha realidade. Eu te convido então, meu irmão, antes de você desligar o seu computador, o seu celular, a sua televisão, não sei onde você está vendo essa videoaula, que você pare um pouquinho, faça esse momento de interioridade, com calma, olhe para você e depois de olhar bem para você, olhe para Deus, converse com Ele e peça para Ele, com a luz dele, iluminar aquilo que é 6 na nossa vida.